No mês de agosto lilás, a psicóloga Bruna Sorens traz a luz ao tema sensível e crucial da violência contra a mulher. Esse é um mês muito importante de conscientização sobre a violência contra as mulheres e a gente chama então de Agosto Lilás. É uma campanha nacional que conta com a participação de municípios e estados na luta contra a violência contra as mulheres e na conscientização do que é violência e do que a gente pode fazer enquanto comunidade para ajudar essas pessoas. E também para ajudar essas pessoas a entender o que elas podem fazer para procurar ajuda, quais os caminhos para procurar ajuda quando se encontram nessa situação. Como que você avalia esse quesito a nível Brasil, no atual cenário qual nós estamos vivendo? Então, é importante a gente lembrar que quando a gente fala de violência, a gente precisa colocar esse termo no plural. Ou seja, existem muitas vítimas de violências, existem muitas situações em que ela acontece e existem também muitas pessoas agressoras nesse contexto. No entanto, quando a gente fala da violência contra as mulheres, esse é um capítulo que merece destaque, porque a gente tem uma construção sócio-histórica e cultural. Por mais que muitas pessoas duvidem disso, ainda faz muitas mulheres vítimas, com base em preconceitos, com base em uma série de construções culturais que, ao longo de séculos, violentaram mulheres. Então, se a gente lembrar, né, a conquista do voto para a mulher, ela é recente na nossa sociedade. Isso significa que há algumas décadas as mulheres tinham aí uma marginalização social que era respaldada por lei. Então, ela ficava refém das decisões do seu marido ou de um outro homem e não tinha direitos civis. E, infelizmente, ainda hoje, a gente sofre com esse impacto sociocultural porque muitas mulheres não têm direito à educação, não recebem uma saúde de qualidade, não têm acesso à segurança e, principalmente, não têm acesso à remuneração do seu trabalho. E esse conjunto de situações sociais contribuem para que as mulheres acabem ficando reféns de relacionamentos onde existe violência. Então, isso é muito importante, né, a gente considerar e ter um mês dedicado para pensar, para falar sobre isso, porque, infelizmente, ainda hoje existem muitas mulheres sendo violentadas. Com vasta experiência na área da saúde mental e engajamento das causas sociais, a psicóloga Bruna Sorens assume uma postura ativa na conscientização do combate à violência de gênero. O mês de agosto é trabalhado Agosto Lilás, no enfrentamento à violência contra a mulher, e a Bruna explica como que é este trabalho de conscientização à violência contra a mulher. Exatamente, né? Então, quando a gente fala nesse acesso à informação, é muito importante porque muitas mulheres acabam não tendo acesso à informação, não conseguem saber o que é a violência. Por quê? Porque as violências, elas são várias, não se limitam ao contexto físico. Elas envolvem a violência psicológica, envolvem a violência moral, a violência sexual, também a violência financeira, a privação da liberdade, a privação financeira. E todas essas questões, infelizmente, elas foram sendo naturalizadas, ou seja, por algumas razões isso foi acontecendo assim, então tem muitas mulheres que vivem nesse contexto e nem desconfiam que isso é violência. Então, ajudar essas pessoas a terem a compreensão do que são as violências e de que o que elas estão vivendo pode sim configurar um relacionamento abusivo e, principalmente, que existe esperança e que existe uma forma ou de modificar essas relações ou então da pessoa conseguir sair dessas relações, é algo que é o nosso dever social fazer. Principalmente, né, quando a gente fala da mídia e fala, né, de, profissionais e órgãos públicos que têm esse compromisso em ajudar essas pessoas. É muito importante a gente entender que as
configurações relacionais, ou seja, os relacionamentos, eles são muito diferentes. E as violências que acontecem nas relações, elas também vão ser muito diferentes. Então, a gente precisa ter o cuidado de conseguir identificar qual é essa situação e fazer uma condução, uma intervenção que seja adequada. Isso significa que nem toda violência é igual e nem toda conduta vai ser a mesma para ajudar essas pessoas que estão em situação de violência. Eu digo isso porque muitas vezes nós, enquanto profissionais, quando não bem instrumentalizados, quando não temos tanto conhecimento disso, corremos o risco de, ao invés de ajudar, acabar colocando essas vítimas em mais risco ainda, ou afastando elas dos serviços de proteção em função de julgamento, em função de preconcepções ou de condutas que são inadequadas. Então, a gente precisa sempre pensar que o atendimento a essas pessoas precisa ser em rede. A gente precisa ter um sistema que funcione e que a gente possa fazer um referenciamento e pensar em conjunto, porque não se trata só de resolver a situação de uma agressão, que é geralmente o que aparece. A gente precisa trabalhar fortalecendo essas famílias para que a violência não ocorra, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a gente precisa olhar para quê? Que, bom, aconteceu a violência, mas daqui a pouco essa pessoa ela não tem uma renda, ela não tem um suporte social de familiares ou de instituições do município que vão poder acolher e ajudá-la a sair dessa condição. Então, vai muito além, né, da intervenção ali da polícia e do atendimento agudo da situação, né? Então, a gente precisa pensar sempre nesse contexto coletivo e, obviamente, nisso a psicologia também faz parte. Existe uma configuração, né, de um sistema de notificação dessas violências. Existe também uma maior conscientização sobre o que são essas violências. Então, talvez aquelas violências que já aconteciam, elas agora estão podendo ser identificadas, né? E, bom, existem vários fatores sociais que contribuem para esse aumento de números. Mas uma coisa que a gente precisa também lembrar é que nós ainda temos uma grande população que sofre violência e que não chega a conhecimento público. E aí, né, a gente não está falando apenas das vítimas mulheres, embora nesse mesmo nosso foco seja esse. Então, é importante que esse nosso trabalho aqui de conscientizar as pessoas não aconteça só em agosto, obviamente, mas que a gente possa levar isso e ter essa consciência e esses projetos ao longo de todo o ano, para que a gente consiga, assim, né, trabalhar aí não só atacando, né, e resolvendo o que já tem, mas evitando que novas situações aconteçam. Inclusive, nós vemos que a utilização das redes sociais acaba aproximando ainda mais as mulheres ou as pessoas que possivelmente sofrem um tipo de violência. Você utiliza suas redes até para trabalhar este tema de uma forma mais leve para se aproximar desse público? Sim, com certeza, né? As redes sociais, elas têm facilitado muito o acesso, tanto da informação chegar quanto dela sair das pessoas, né? Então, para além da mídia tradicional, a gente tem hoje o Instagram e eu utilizo ele como uma ferramenta, onde ali eu falo muito sobre violência nos relacionamentos íntimos, lembrando que a violência, né, não é só contra a mulher, e também ajudando as pessoas, né, a entender o que pode ser feito com essas situações de violência. Porque nem toda situação, nem todo relacionamento que tem violência, necessariamente ele tenha que acabar, né? E tem muitas formas aí da gente intervir e de ajudar essas pessoas, e as redes sociais hoje é uma delas.